sucesso é a nossa família. Uau. Acho que Antes da empresa é a nossa família, nossa o que a gente família. construiu, né? Que a gente está deixando de legado para o nosso filho, que é uma criança totalmente fora da curva, espiritualmente falando, e é uma criança muito feliz. Então, nosso primeiro sucesso é a nossa casa, é a nossa estrutura, a nossa família. Depois vem a empresa. Meus parabéns. Meus parabéns. Hoje, no mundo que a gente vive hoje, esse exemplo precisa ser disseminado, distribuído, porque precisa se tornar algo geracional. Enquanto houverem famílias como vocês, como nós, que transferem esse tipo de pensamento para os filhos, o mundo ainda é algo, ainda tem esperança para o futuro desse mundo. Sim. Mas vamos mudar de página e assim, aqui a gente sempre começa pelo começo, acabamos, vocês lembram que eu falei do TDAH? Então, comecei pelo final. Não tem problema não, né? Mas pelo menos, como vocês sabem, não tem briefing, não tem preparação, não tem nada. A gente só começa a conversar e vambora, né? Bora. Mas olha só, vocês estão aqui nos Estados Unidos realizando o sonho de brasileiros, certo? E vocês moram aqui nos Estados Unidos mas a história de vida das pessoas que a gente conta é de quem mora aqui, de que construiu algo, que está construindo e que são brasileiros de sucesso. E vocês consideram brasileiros de sucesso, mas isso não começou aqui nos Estados Unidos, vocês não são americanos. Então, me contem um pouco, quando vocês vieram para os Estados Unidos, vamos começar assim, quem eram vocês no Brasil? O que comiam? O que viviam? Casaram aqui, casaram lá? Vieram... Conta um pouquinho pra gente dessa história e por que escolheram os Estados Unidos? Como foi esse início? E vocês viram tanta pergunta? Então, vamos embora. Eu começo, você complementa qualquer coisa. Então, assim, ó, a minha primeira formação eu sou professora de matemática. Dei aula em Curitiba. Olha como ela tem cara de professora de matemática. Dei aula em Curitiba, numa das maiores redes particulares de escola lá por anos. E resolvi migrar para o turismo, que sempre foi um sonho. E há 15 anos eu migrei para o turismo, né? E trabalhei em empresas 100% dedicadas ao turismo. O turismo sempre foi um propósito de vida. E o Thiago trabalhava no Grupo Boticário, em Curitiba também, na fábrica do Grupo Boticário. Tudo a ver, né? tudo a ver. E meu sonho sempre foi vir pra cá. Era o sonho da Nicole, mas não era o sonho do Thiago. E é aí que Deus entra de novo, né? Que a gente sempre vai voltar em Deus, não tem jeito. E um determinado ano a gente veio passear pra cá e o Thiago voltou, olhou pra mim e falou assim: se continuar sendo o seu sonho, também será o meu. Eu gostei. Ah, maravilha. E aí a gente começou a sonhar juntos, né? Esse sonho foi sonhado por 2 anos, até a gente se estruturar e conseguir vir pra cá e a Magic sair do papel, que a Magic sempre esteve no papel e no meu coração. Porque você atender lá do Brasil é uma coisa. Agora, você atender aqui de Orlando, estando dentro dos parques, sabendo como a rotina funciona aqui em loco, é outra coisa. Então, Mas o turismo começou no Brasil, então? No Brasil. No Brasil. Há 15 anos eu trabalho no turismo no Brasil. E lá você fazia o quê? Construía pacote, fazia pacote, vendia pacotes? Eu trabalhava numa empresa tinha tanto lazer quanto corporativo, turismo corporativo também. E eu cuidava da parte também de gestão de pessoas. Então eu sempre lidei com pessoas e com as viagens. Em que ano foi isso? Nossa, 2013 eu comecei. Não lembro. 18. Vocês estão quanto tempo aqui? 2 anos completos. 2 anos completos. Aham. Uhum. Então você tem mais de 10 anos de experiência Isso, no turismo, quase 15, com turismo. uhum. Quase 15 anos. Isso. Legal. E o maridão? E o maridão, ela não... Agora vamos contar os bastidores, né? Vamos para os Estados Unidos, tirar visto. E eu falei, não quero. Como assim? Quem não quer vir para os Estados Unidos? Eu. E ela falou, você vai. E como todo homem sábio, né? Eu falei, não vou. Estava lá no consulado. A cara brava, mas estava lá. E aí viemos para cá em 2022. Isso. Né? E aí quando eu pisei aqui, o mosquitinho da América me mordeu, né? Aí eu falei para ela, vamos nesse seu sonho que eu vou acompanhar você. Uhum. Aí começou a surgir o sonho da América. E veio também a nossa primeira experiência nos parques, né? Que apesar de ela trabalhar com turismo, não era o nicho dela, Orlando, Disney, né? Ela vendia, mas não era o principal mercado lá do Brasil. E a gente viu muitas dificuldades no parque, como primeiro visitante. E aí o sonho dela florou. Né, meu bem? Não queria que ninguém passasse o que a gente passou. Ah, então da tua dor virou um propósito. Exato. Igual o meu aqui também, não é isso? Eu cheguei no Magic Kingdom, abri aquele mapa,
Estudei antes, falei, não, é de boa. Nós vamos começar aqui na esquerda, fazer uma volta e acabou. Simples assim. Chegamos aqui, parecia 2 baratas tontas, com mapa, com estudo, com tudo, e nós não conseguíamos se achar dentro daquele lugar. Falei, gente, eu falei pro Thiago, ninguém precisa passar por isso que a gente passou. E que a maioria das pessoas passam, então nós vamos mudar esse negócio. E daí também é o motivo de propósito, para ninguém passar o que a gente passou. Certo, mas vamos pra gente não chegar ainda aqui na Magic, vamos voltar um pouquinho. Na saída do Brasil, a decisão depois do visto, né? Depois do visto, você voltou pro Brasil, e agora é a hora. Isso. Como é que virou a chave? Porque não é fácil, não. É uma transição muito, muito louca isso aí. Conta pra gente. É muito louca porque a gente tinha uma carreira estabilizada, uma vida financeira estabilizada, graças a Deus, e boa. E você sabe que quando a gente vem pra cá, a gente começa a nossa vida do zero, a gente renasce. A gente vai pra uma casa, a gente entra numa casa que não tem uma faca dentro, né? Então a gente começa a nossa vida do zero. E a gente se preparou muito psicologicamente, e aí que entra o casamento de novo. Se a família não está estruturada neste momento, chega aqui e não dá certo, porque são muitos desafios nesse início, né? Então a gente se preparou nesses 2 anos para chegar aqui e ter a plena consciência que a nossa vida ia começar do zero. A gente se preparou 2 anos desde que a gente tomou a decisão de trazer a Magic para cá, né? Abrir a Magic Travel aqui em Orlando para ficar mais perto dos clientes, né? Foi 2 anos preparando psicologicamente, financeiramente, com o nosso filho. Isso é muito importante. 2 anos trabalhando na cabeça dele, que ele ia vir para outro país, teria uma outra língua, né? Que família, o distanciamento da família. Então esse processo todo, desde vir para cá, da primeira vez que a gente veio até estar morando aqui, foram 2 anos. Preparação financeira, psicológica, espiritual, né? E principalmente da família, sabe, Adriano? Não sei se você passou por isso também, mas as vovós, os vovôs, os amigos mesmo, foi muito... Essa parte é a mais complexa, na verdade. O resto a gente dá um jeito, a gente trabalha e pronto. Essa parte é a mais sofrida, né, digamos assim. Mas recebemos apoio de todo mundo. Nós nos preparamos também, 4 meses. Mas isso é uma outra história para um outro dia. Agora sim, todo mundo que tá no Brasil, que toma essa decisão, tem um motivo, ou vários motivos em conjunto. Vocês acabaram de falar que no Brasil viviam bem, não teriam motivos financeiramente falando para virem para cá. Então, a decisão foi baseada exatamente em quê? Isso para quê? Porque tem muita gente que nos assiste que está no Brasil. E eu vou falar algo antes de vocês responderem. Eu costumo dizer que se não tem propósito, não segura a onda do primeiro ano. Você sabe que o primeiro ano aqui é paulada. Então, se você vê só o dinheiro, o dólar, quanto você vai ganhar, você não consegue suportar a pressão do primeiro ano, não. A não ser que você não consiga ir embora mesmo. Porque se puder, vai. Então, eu percebo que as pessoas que vêm para cá com propósito, um propósito maior do que ganhar em dólar, conseguem sucesso. Então, me contem, lá no Brasil, qual foi exatamente o motivo que trouxe vocês a essa decisão? Quem responde? Os dois, eu vou abrir a câmera para os dois. Eu não vou ser hipócrita, porque o meu primeiro motivo foi o sonho de viver aqui. De viver o sonho americano, de estar aqui, vivenciando o que esse país tem para oferecer. E, obviamente, a educação do meu filho. Por mais que a gente tinha uma vida financeira estabilizada lá, Adriano, mesmo assim já estava... É difícil, você sabe o quanto está difícil lá. O poder de compra para você abastecer, para você ir no mercado. E aqui isso, a gente pode viver na integralidade, assim. E poder proporcionar o que a gente proporciona para o nosso filho hoje. Tô falando financeiramente, tô falando de bem-estar, de uma segurança também. Segurança, né? Uma vida saudável que ele tem aqui, a gente não poderia proporcionar no Brasil tudo o que ele tem e o que a gente pode proporcionar aqui. Então, hoje, ele é o nosso maior motivo também, né? E, claro, entra também o sonho de ser empresária, uma empresária de sucesso e trazer pessoas para cá viver o sonho. Isso também foi um grande propósito, ajudar essas pessoas a realizar o sonho. Mas hoje, o nosso number one é o Luan. É a gente proporcionar tudo isso que ele está vivendo hoje. Infelizmente, quando ele tá no Magic Kingdom, ele olha assim, hoje pra ele é normal ir pra Disney, né? E ele vai a hora que ele quer. E a gente fala pra ele, né, pai, filho, você tem que valorizar isso.
que muita gente não vai ter essa oportunidade, enfim, então ele vive dentro de um sonho, né? E isso para nós, como pais, é maravilhoso. É exatamente isso. O sonho dele é o nosso sonho, né? Uhum. Então, primeiramente, é o sonho nosso de viver aqui, da Nicole, que eu acompanhei. Segundo, é o nosso filho. Acho que a maioria das famílias dos imigrantes que saem do Brasil, ou seja, qualquer país que for, que tenham filhos, eles vêm, né, para proporcionar algo melhor. Não que não pudéssemos proporcionar lá, mas a gente tem certeza que uma outra língua, uma educação diferente, para ele seria muito bom. E amanhã ou depois, se ele quiser voltar para o Brasil, fica a critério dele, né? Enquanto tá com o pai e com a mãe, vai onde a gente for. Então o propósito chama? Luan. Legal. A gente tem 3 camadas de perfis de brasileiros que vêm para cá. Tem o perfil da base mesmo, assim, que vem... Eu já fiz até um vídeo outro dia, que os Estados Unidos é para quem tá lascado no Brasil, e a única coisa que sobrou para ele foi um visto de turista e um pouquinho de dinheiro para comprar uma passagem. Tem o outro perfil intermediário que tá bem no Brasil. Não é milionário, não é rico, mas tá bem. Não por grana, não seria o motivo de sair. E tem o multimilionário, que tá muito preocupado com a segurança jurídica do seu dinheiro lá no Brasil, e aí vem para cá, compra uma casa e tal, e já começa aqui apenas investindo para ter a segurança jurídica dos Estados Unidos. Então vocês estão na camada do meio. É isso? Do meio. A camada do meio, geralmente, vem para os Estados Unidos, depois vocês me dizem se faz algum sentido no final, porque pelas outras histórias todas que eu escutei, a camada do meio vem para os Estados Unidos não atrás de dinheiro exatamente, porém, geralmente são empreendedores. Tem perfil empreendedor, ou pelo menos um dos dois tem um perfil empreendedor. Olha em volta assim, peraí, eu acho que eu vou isso aqui, vou fazer aquilo, vai dar certo. Mas não vem atrás de dinheiro, vem atrás de segurança, vem atrás de poder de compra, que está conectado, não conectado ao consumismo, mas a ter acesso às coisas que todo mundo deveria ter. Hoje a gente está 3 anos aqui, né? Hoje, com 3 anos nos Estados Unidos, a gente vê que tudo que a gente tem hoje, que a gente pode comprar, que a gente pode ter acesso, são coisas que todo mundo deveria ter. Não era para ser uma coisa, sabe, de gente rica. E no Brasil, ter coisas de qualidade não é para qualquer pessoa, é para rico.